Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje a gente vai conversar sobre as perspectivas para o comércio exterior brasileiro em 2024 com a Andréa Aquino, advogada no DBTESA, Sociedade de Advogados. Tudo bom, Andréa? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bem, Kélia? É um prazer estar participando desse momento tão importante para o comércio exterior e fico à disposição aqui para colaborar com vocês. Muito bem, a gente agradece a sua participação também. Andréia, vamos começar fazendo um levantamento aqui, né, em relação à conjuntura econômica global, né? Como que você avalia o potencial de crescimento para as exportações brasileiras em 2024? Perfeito. Antes de avaliar o potencial de crescimento para as exportações em 2024, eu gostaria de falar um pouco sobre o panorama do comércio exterior em 2023, principalmente focando aqui no Ceará, que é o nosso ponto de convergência, onde a gente pôde ver, segundo os dados divulgados pela FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que nós tivemos um cenário misto, marcado por muitos desafios e algumas melhorias em relação ao ano anterior. Por quê? Enquanto o Brasil, né, está celebrando recordes no comércio exterior, na balança comercial, com um saldo de 98,8 bilhões de dólares, um recorde histórico, né? A gente está vendo uma sequência de recordes históricos na balança comercial brasileira, no que diz respeito ao comércio exterior, principalmente em relação às exportações, onde houve uma abertura para o comércio exterior brasileiro. Em relação ao Ceará, a gente tem notado que a gente está enfrentando uma dinâmica mais complexa, certo? Em relação às exportações do Estado, que totalizaram 2,3 bilhões, a gente pôde observar que houve uma redução de 13,1% em relação ao ano anterior, certo? Uma redução de 2023 em relação a 2022. Já no cenário nacional, o Ceará ocupou a 17ª posição em exportações, contribuindo com 0,6% do total das exportações brasileiras. Ou seja, houve uma leve diminuição em relação ao ano anterior, no que diz respeito às exportações. E os principais setores de exportação do Ceará em 2023, o pessoal gosta muito de perguntar quais são os produtos com potencial de exportação aqui do nosso estado. Então, eu gosto sempre de citar quais são os produtos, conforme divulgado pela FIEC. E, em primeiro lugar, a gente pode observar que houve um número elevado de exportação de ferro e aço, né? A gente vê que hoje é o produto mais exportado pelo Estado, devido à siderúrgica, inclusive, que está localizado ali no complexo industrial e portuário do PECEM, certo? Representando a margem de 1,8 bilhões, certo? Apesar de haver uma redução anual. O segundo setor foi o de calçados, que também teve uma representação significativa. Para quem não sabe, aqui no Ceará, inclusive, nós ultrapassamos Pernambuco na geração de emprego devido à manufatura. Hoje, o Ceará possui muitas indústrias que ainda se utiliza do trabalho humano para a produção de calçados, né? Aquele trabalho mais artesanal e não tanto 100% industrial. E é um setor hoje que continua representando uma parcela muito grande das exportações, apesar de também ter ocorrido uma leve queda de 8,8%. E, por fim, as frutas, incluindo melões e castanha de caju, que mostraram desempenho positivo em 2023, com um aumento de 15,5%. Ou seja, apesar do ferro, o aço e os calçados, que eram os setores que mais vinham crescendo nas exportações do nosso estado, tiverem, um, tiverem obtido uma redução nas exportações, a gente nota que as frutas elas tiveram um aumento de 15,5% em relação a 2022, certo? Então, isso meio que equilibrou as contas
um pouco, né, em relação ao aumento da exportação das frutas, e a gente tem notado essa mudança, em especial em decorrência da abertura de mercado do Brasil em relação a esse tipo de produto, né? Então, a perspectiva para 2024, partindo desse cenário, eu costumo sempre apontar para o que vem sendo dito pelos especialistas, né? E eu acredito que a gente deve manter esse cenário, ou pelo menos em relação às frutas, principalmente, eu acredito que pode haver uma melhora e um aumento na exportação desses produtos aqui do Ceará, principalmente em decorrência do, do Brasil estar hoje, né, presidindo o Mercosul e está se falando em um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo comercial. Então, esse pode ser um cenário positivo para a abertura de comércio e aumento do número de exportações do nosso estado. E como que as empresas brasileiras de comércio exterior devem se adaptar às mudanças regulatórias globais, incluindo questões alfandegárias e requisitos de conformidade? Perfeito. Então, devido ao Acordo de Paris, onde as maiores economias do mundo estão voltadas agora a essa corrida para a descarbonização, existe uma expectativa para se criar barreiras alfandegárias verdes. Mas o que é isso, André? Muita gente me pergunta. Essa é uma iniciativa de alguns países no intuito de acelerar essa transição energética. Então, muitos especialistas falam de incentivos fiscais para itens produzidos com energia limpa e com esse selo verde. Então, vou te dar um exemplo assim para ser breve. Por exemplo, a gente tem aqui uma siderúrgica, né, que quer estar produzindo 100% do aço com energia limpa, energia verde, oriunda do hidrogênio verde. Então, se por acaso, vamos supor, o Japão colocar um selo de que o aço que entra lá só pode entrar se tiver o selo verde, acredito que a indústria já vai estar um passo à frente nessa corrida de transição energética. Inclusive, no final de 2023, o governo federal anunciou que está preparando um decreto para lançar o programa Selo Verde Brasil, que consiste basicamente em uma certificação única a ser elaborada para o reconhecimento de práticas responsáveis e que atendam aos requisitos socioambientais exigidos pelos mercados globais em todo o ciclo de vida da produção, né, do material, para atestar que o produto ele é obtido por meio da baixa emissão de carbono. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que as empresas exportadoras devem estar atentas a essa possível mudança de cenário, porque a transição energética ela não é mais o futuro. Eu costumo dizer que a transição energética ela é o presente. A gente tem visto o Acordo de Paris, essa corrida para a descarbonização. Então, as empresas elas devem ficar atentas a esses possíveis selos, a essas barreiras alfandegárias, para que possam estar um passo à frente do cenário global. E, Andréia, como que a instabilidade geopolítica e as questões comerciais internacionais podem impactar as operações de comércio exterior aqui no Brasil? Então, devido à guerra do Mar Vermelho, pelo grupo rebelde Houthi, que está sendo amplamente divulgado pela mídia, os profissionais de logística internacional têm relatado um aumento significativo do frete internacional, principalmente daqueles oriundos da Ásia, né? Ásia Ceará, Ásia Santos, que são as principais portas de entrada de logística e falando aqui do nosso estado especialmente, pois tem sido necessário, né, buscar rotas alternativas e isso tem aumentado o custo do combustível e, por consequência, os fretes. O impacto é maior na importação, certo? O que tem sido relatado é que existe hoje um aumento de cerca de 60% do frete Ásia-Ceará, porém, o índice FBX, que é um índice internacional que mede as taxas globais do frete de container,
considerando o período de dezembro a janeiro desse ano, e o valor médio do frete de um contêiner de 40 pés, ele tem apontado para um aumento global, tá, de frete, em torno de 121%. Então, assim, falando de Ásia, Ceará, o que os especialistas falam é de um aumento de 60%, mas no cenário global, o que se fala é de um aumento de 121%. Então, a situação ela é bem crítica, pois todas as rotas da Ásia para o Brasil estão sofrendo impacto direto, né? Pois os navios eles passam pelo canal de Suez e terão que mudar a rota, contornando o continente africano, aumentando o transit time, né, que é o tempo de trânsito daquela mercadoria no navio. Isso aumenta o gasto de combustível, porque vai ter que contornar ali o continente africano, além de afetar o escopo das escalas semanais, né? Porque se antes eu tinha um tempo previsto, vamos lá, de um mês, Ásia-Ceará, agora que eu tenho que contornar o continente africano, né? O tempo vai ser bem maior, mais combustível, mais custos logísticos. E, logicamente, como a gente está falando de maiores custos de logística, por consequência, a gente vai poder observar aí um possível aumento, uma leve inflação nos produtos importados oriundos da Ásia. Por quê? Porque se eu aumento o custo logístico, a base hoje do valor aduaneiro de um produto importado, que é a base de cálculo dos tributos importados, ele considera o valor do frete internacional. Então, se o frete aumenta, o valor aduaneiro, que é a base de cálculo dos tributos, também aumenta. E, por consequência, o valor final do produto importado vai ser maior, o que vai ocasionar uma leve inflação nos produtos importados. E, com isso, toda a sociedade vai acabar sofrendo, né, devido a esses fatores externos que a gente não pode controlar, porque a gente está falando de guerra, e a gente que trabalha com comércio exterior tem que saber lidar com essa dinâmica e acompanhar os próximos passos diante desse cenário. Ou seja, todo mundo acaba pagando o pato, né? Exatamente. Em relação à exportação, no Ceará, a gente não tem observado tantos aumentos em relação ao frete, porque hoje os principais parceiros comerciais do Ceará, em se tratando de exportação, são Estados Unidos e Argentina. Então, não passa por aquele trecho lá da Ásia e onde está tendo a guerra, mas em relação aos produtos importados é onde a gente está vendo realmente um efetivo aumento do frete. Certo. E, André, quais são os desafios que o setor de comércio exterior pode enfrentar em 2024 e como que as empresas podem se preparar para superá-los? Além das questões das guerras que podem influenciar no preço do custo da logística, ou também na escassez de um determinado produto, né, como a gente pôde observar um tempos atrás em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e a influência toda na questão do gás e tudo mais, são, como eu disse, né, são fatores externos que, infelizmente, a gente não pode controlar, mas que existem alternativas que podem afetar no valor final do produto, no custo da logística e tudo mais. E, além disso, tem as questões das barreiras alfandegárias que eu citei, né, em relação à mudança da transição energética, selos verdes, que o ideal é que as empresas que trabalhem com exportação já busquem estar entrando em conformidade com esse novo cenário, porque é o presente, está ocorrendo. E acredito também que outro fator que pode influenciar aí em uma certa inflação em relação aos produtos importados diz respeito à greve da Receita Federal. Essa greve iniciou ano passado devido a um bônus de produtividade que eles acordaram com o governo atual, certo? Esse bônus ele ainda não foi implementado. Então, desde o ano passado, a gente tem lidado com constantes greves, paralisação do despacho aduaneiro, certo? O que tem ocasionado uma demora para o desembaraço das mercadorias, das fiscalizações. E a gente sabe que mercadoria parada no porto é custo, custo de armazenagem, custo de demurge, e isso vai influenciar no preço final do produto importado, certo? Às vezes a gente está falando
não só de um item que às vezes o importador ele não está com pressa de liberar, mas às vezes é uma fábrica que precisa daquele insumo para a produção dela, senão a produção dela vai parar. E aí a gente também está falando de famílias que dependem daqueles empregos, que dependem da continuidade daquela fábrica para a economia girar. Hoje o Brasil depende muito de insumos importados, então existe uma relevância na continuidade desse serviço público para que a gente não tenha que prejudicar, né, empresas, pessoas, famílias e a sociedade no geral com a inflação, mas assim não existe previsão de normalização, pois até então o que se tem noticiado pelo Sindifisco Nacional é que a greve vai continuar até que o governo federal implemente o bônus de produtividade que foi acordado, mas também não temos uma data certa de resolução desse assunto, porque o governo federal não tem se manifestado sobre. Entendo. E de que forma a transformação digital está impactando as operações de comércio exterior aqui no Brasil? Olha, eu acredito que a transformação digital já teve um impacto maior antes do programa Remessa Conforme, né, da Receita Federal, porque devido ao crescimento das plataformas digitais chinesas, a exemplo da Shein, Shopee, Alibaba, AliExpress e etc., a gente notou um volume gigantesco, né, de remessas internacionais sendo feitas por pessoa física. E o que se relatava é que muitas dessas remessas estavam passando a cota de isenção e não estavam sendo tributadas. E isso estava prejudicando os grandes varejistas, né, do Brasil inteiro, porque quando eu importo regularmente pela minha empresa, eu pago diversos produtos, diversos tributos, eu tenho os custos logísticos, tenho custos operacionais que são embutidos para que eu possa vender para o consumidor final. Então, estava muito difícil para os importadores, varejistas, distribuidores que trabalham regularmente pagando tributos concorrer com essas plataformas. Senão, tinha como a Receita Federal controlar todas essas, essas remessas, né? Porque hoje o efetivo da Receita Federal ele está muito baixo. Há muitos anos não se tem concurso, a gente tem aí diversas importações e remessas para serem fiscalizadas, e o efetivo é muito baixo, não tinha como fiscalizar tudo. Mas devido ao programa Remessa Conforme, onde essas empresas tiveram que se cadastrar junto à Receita Federal para já recolher previamente os tributos, né? A gente tem notado uma melhora da fiscalização, como também notado uma diminuição desse volume de, de, não é importação, no caso de remessa, né, de produtos por pessoa física. Então, eu acredito que hoje a transformação digital ela não está impactando tanto quanto antes. É óbvio que ainda impacta, porque nem todas as empresas aderiram ainda ao programa Remessa Conforme, né? E a gente sabe da importância da fiscalização. E eu acredito que esse cenário ele pode se manter aí durante um tempo, até que a gente encontre outras soluções adequadas para fiscalização, né? Para que os varejistas não sejam tão prejudicados. André, como que os acordos comerciais internacionais recentemente estabelecidos ou em negociação podem impactar as exportações e importações do Brasil em 2024? Perfeita pergunta. Atualmente, como eu citei lá no início, o Brasil preside o bloco dos BRICS e Mercosul. E isso deve dar ainda mais força à visibilidade do Brasil no mercado internacional. E devido à provável assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, esse leque, se o acordo for ratificado, ele vai ser aumentado, porque o Brasil vai passar a ter acesso preferencial ao mercado de 27 países membros do bloco europeu, e com isso há uma expectativa de aumento da visibilidade por consequência da geração de emprego e renda no nosso país, né? Lembrando que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, e então acredito que o cenário é muito positivo, caso esse acordo ele se implemente, né?
para o cenário de 2024. André, quais mudanças tributárias são mais aguardadas e como que elas podem impactar positiva ou negativamente as operações de exportação e importação? Então, eu acredito que a mudança mais aguardada é a reforma tributária. No entanto, é importante ressaltar que esse período de transição só vai ter início em 2026 e está prevista para valer integralmente somente a partir de 2033. E as mudanças mais significativas serão as seguintes: o IPI e o PIS serão substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ISS serão substituídos pelo CBS, que é Imposto de Bens e Serviços, e será criado o IS, que é o Imposto Seletivo de Caráter Extrafiscal. Esse imposto é o que mais vai influenciar nas operações de comércio exterior, porque com isso o governo federal vai poder influenciar na importação ou não de um determinado produto. Por exemplo, se eu tenho um produto, vamos supor o aço, né? No qual eu tenho indústria nacional, e eu quero evitar a importação de produtos importados, né, para não concorrer com a indústria nacional, eu vou poder usar esse imposto, que é o IS, Imposto Seletivo de Caráter Fiscal, para regular essas importações, né, e não impactar a indústria nacional. Essas alíquotas, elas ainda não foram definidas, certo? E em relação especificamente às importações, não vão ser alterados o imposto de importação, o imposto de exportação, o ARFMM, que é a taxa da Marinha Mercante, o IOF, que é relacionado ao câmbio, tá? E o CID de combustíveis. Então, assim, em relação à reforma tributária, a intenção foi simplificar, né? Porque hoje a gente tem muitos tributos, existem alterações tributárias quase que diárias aí, e essa facilitação realmente ela tem o objetivo de ajudar bastante, descomplicar, o sistema tributário brasileiro. De toda forma, para hoje, como vai demorar essa transição, existem outras formas do governo intervir nas operações de comércio exterior, de importação e exportação, seja aumentando as alíquotas dos tributos importados, concedendo benefícios fiscais, certo? É, com medidas antidumping para evitar concorrência desleal, né, de certos produtos favorecendo a indústria nacional, mas essas medidas são feitas por meio de atos do executivo, né? Então a gente tem que ficar observando o que que o executivo está fazendo para ver se vai ter alguma interferência. Recentemente a gente pôde ver que o governo federal ele aumentou a alíquota do aço importado, justamente para favorecer a indústria nacional, porque estava sendo importado muito aço chinês, certo? E isso estava prejudicando o desenvolvimento da indústria nacional. Então, existem diversas formas do governo federal intervir para buscar um equilíbrio desse ecossistema, né? Sendo que nós temos que observar se, em relação ao produto que a gente está importando ou exportando, houve alguma mudança do executivo, porque isso pode ser feito a qualquer momento por meio, né, de algum ato do executivo. Não precisa passar pelo legislativo. Certo. E qual é a projeção de valores que serão movimentados no comércio exterior brasileiro em 2024? E como que essa estimativa se compara aos anos anteriores? Perfeito. Então, a Secretaria de Comércio Exterior destacou recentemente que a previsão para 2024 é que a gente tenha um novo recorde, né? E essa previsão ela está sendo feita mesmo num cenário global externo mais desafiador, onde a gente está percebendo que a economia está sofrendo com o aumento de juros, então isso vai repercutindo ainda mais aqui no Ceará, que o principal parceiro de exportação é os Estados Unidos, então tem muito impacto. Mas, de toda forma, né, em 2023, as compras fecharam em 240,8 bilhões, e a projeção
é que esse número avance para 253,8 bilhões em 2024, uma alta de 5,4%. É um cenário que eu acredito que está dentro do razoável, né? Porque apesar dos anos anteriores não se ter uma expectativa positiva, o que a gente pôde observar é que o Brasil vem tendo recordes consecutivos na balança comercial. Então, eu acredito que está dentro do que se possa esperar para esse ano em relação à estimativa do comércio exterior brasileiro. Certo. Andréa, para a gente fechar aqui nosso bloco de perguntas, quais são as principais tendências que você identifica no comércio internacional e como que essas tendências podem moldar as estratégias das empresas brasileiras? Então, eu voltando àquela questão da transição energética, dos acordos internacionais de Paris e tudo mais, eu acredito que seria interessante voltar os olhos para o ISG, para esses selos verdes, para que as empresas possam se adequar, principalmente as empresas que trabalham com exportação, porque é um cenário do presente, né, não é mais do futuro. E então, se você se adiantar a esse cenário, obviamente, você vai ter um diferencial na sua competitividade lá fora, e isso não vai ser um entrave no caso de eventual mudança repentina em relação a essas questões. Perfeito. E agora, Andréia, a gente abre espaço para as suas considerações finais, certo? Palavra sua. Aproveite o espaço para falar o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Então, foi uma satisfação colaborar com o Trends nesse momento tão importante, né, que a gente está vivendo em relação ao comércio exterior. Já estou aqui há 9 anos atuando nessa área, então é sempre um prazer colaborar. Realmente, o meu propósito é trazer soluções para todos que atuam no comércio exterior e me colocar à disposição de todos para eventual dúvida, que quiserem entrar em contato, é só me procurar. Estou à disposição de todos. Muito obrigada. Perfeito. E com isso a gente encerra aqui os nossos cenários. Agradeço aqui a participação da Andréia, que foi nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.